Olá, você que acompanha o canal É Fácil Aprender, seja bem-vindo a mais um vídeo. Continuando as aulas dos fundamentos do Minitab na versão 18, vamos continuar aprendendo sobre as barras de ferramenta do Project Manager, que é uma das janelas dessa ferramenta. Antes, porém, gostaria que você já pudesse se inscrever no canal e também clicar no botão de gostei e, se puder, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que este conhecimento chegue ao alcance de outras pessoas também. No vídeo anterior, nós havíamos falado que iríamos aprofundar mais cada parte dessa ferramenta Minitab. Portanto, vamos começar falando sobre as worksheets. Como a gente já conhece no Excel, ela é composta de linhas e colunas. Aqui também não é diferente. Cada worksheet do Minitab pode conter até 4.000 colunas e cada coluna é identificada por um número. As colunas podem ser nomeadas usando até 31 caracteres, incluindo espaços. A letra após o número da coluna indica o tipo de dado. O D é data ou hora. O T é texto, texto alfanumérico. Se nenhuma letra estiver sendo exibida, significa que os dados serão então numéricos. O Minitab ele determina o tipo de dado de cada coluna através do primeiro valor inserido. Nós temos aqui, nesta parte superior, uma seta, bem aqui neste canto. Quando você clica, a seta fica indicando na direção horizontal para a direita ou na direção vertical para baixo. Isso quer dizer o sentido da entrada de dados, a direção da entrada de dados que você vai colocar. Então, se você deixar, por exemplo, ele colocado aqui para a direita, como eu acabei de deixar, eu colocar um dado aqui, vou colocar só de exemplo um 13 e vou dar o Enter. Note que a célula vai para a direita depois que eu dei o Enter. Ok? Se eu fizer a mesma coisa e colocar essa direção de entrada para baixo, eu colocar novamente um 3 aqui e der o Enter, ele vai para a célula de baixo. Então, esse é o sentido de utilização desta direção de entrada de dados aqui, tá? Então, preste sempre atenção, caso você queira utilizar o Enter, para onde está indicando essa setinha aqui. Ok? Eu costumo deixar ela para baixo, então vou deixar ela para baixo e apagar aqui os dados de exemplo que eu coloquei para não bagunçar aqui a nossa planilha. As worksheets, os projetos e as colunas também podem ter descrições, assim como são feitas no Excel. Por exemplo, se você quiser exibir uma descrição de um projeto por inteiro, você vem aqui em Arquivos, você vem em Descrição, Projeto. Se você tiver feito alguma descrição com relação ao projeto, como o nome do criador, a data que o projeto foi criado e um resumo aqui em comentários relativo ao projeto, você vai conseguir essa exibição através deste caminho. Eu não escrevi nada, não tem nada aqui. As descrições da worksheet completa você vai encontrar nesta célula aqui, ó. Você vai ver um triângulozinho bem pequenininho, se você parar o mouse em cima dele, vai estar lá, criadores, comentários. Aqui eu coloquei um pequeno comentário, experimento da superfície de resposta, examina o impacto da temperatura e tempo de torrefação sobre o calor do grão do café. É um comentário sobre toda essa worksheet. Podemos fazer também descrições das colunas. Note que nós temos a coluna temperatura e tempo com um pequeno triângulo em cima. Se eu parar, eu vou ter uma pequena descrição do que é esta coluna. Então, temperatura de torrefação. Se eu der 2 cliques nesse triângulo, ele me abre uma janela para eu poder fazer a edição dessa descrição de coluna. Assim também temos na coluna tempo. Se eu der 2 cliques, torrefação de tempo é a descrição que está lá, é uma descrição relativa a essa coluna. Então, nós podemos ter descrição tanto no projeto, quanto na worksheet inteira, que está neste canto aqui, quanto em cada coluna. Na pasta Session, podemos acessar as saídas de texto gráfica. Para exibir a pasta Session, clique no botão Mostrar a pasta Session na barra de ferramentas do Project Manager. A pasta Session nos permite ver os resultados tanto em forma de texto quanto em forma gráfica. Se ao clicarmos neste botão, que é o botão que mostra a pasta Session, nós poderemos ver na esquerda todas as pastas e gráficos e as saídas aqui na janela Session à direita. Se dermos 2 cliques em alguma parte aqui na esquerda, ela será exibida na direita. Podemos notar que os gráficos têm um ícone de gráfico e os textos têm um ícone de um documento de texto. Por exemplo, relatório resumo para 2007. Podemos ver todas as saídas deste relatório aqui na janela Session. Ela é muito útil para a gente poder avaliar os resultados de forma resumida. A pasta de gráficos permite acessar e gerenciar os gráficos em seu projeto. Para exibir a pasta de gráficos, clique no botão Mostrar pasta de gráficos na barra de ferramenta do Project Manager. Mostrar a pasta de gráficos. Este botão é o terceiro da esquerda para a direita. Para exibir um gráfico, clique 2 vezes no título do gráfico na janela do Project Manager e assim o Minitab abre o gráfico à direita. Por exemplo, clicando aqui 2 vezes no gráfico de 2007, podemos ver o gráfico à direita. Para colocarmos os gráficos lado a lado, temos que destacar, clicar com o botão direito e selecionar lado a lado. Por exemplo, se eu clicar com o Ctrl
selecionar estes dois botões, clicar com o botão direito, vier aqui embaixo, lado a lado, nós podemos ver esses dois gráficos lado a lado. Uma maneira muito útil de visualizar de maneira global e poder fazer comparações entre resultados gráficos. Podemos exibir também mais de um gráfico, por exemplo, ao selecionar este gráfico com o Ctrl do teclado apertado, selecionar este outro gráfico e estes outros dois. Ao clicar com o botão direito sobre a seleção feita e clicar lado a lado, eu vou exibir os 4 gráficos na janela de gráfico à direita e assim poder fazer comparações entre os resultados. Bom pessoal, nós vamos ficando por aqui com esta aula. Na próxima aula vamos aprender sobre importação e manipulação de dados, a dividir planilhas em subconjuntos e outras coisas mais. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam dessa aula, foi bem prática, bem curta, como é o objetivo do canal. E na próxima aula nós vamos começar a aprender mais ainda sobre importação e manipulação de dados, como disse, beleza? Não esquece de clicar no gostei e também de compartilhar esse vídeo, se inscrever e não deixe de ativar as notificações para ser avisado do próximo conteúdo que a gente postar aqui. Obrigado, valeu!